Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a parte 4 do livro Luto é outra palavra para se falar de amor. 5 formas de honrar a vida de quem vai e de quem fica após uma perda. Então, este livro aqui que a gente está acompanhando aqui para começar aqui no canal. Então, assim, espero que você esteja bem. Nós vamos começar agora a falar sobre essas 5 formas, né? Nos outros vídeos nós focamos na primeira parte do livro, né? E agora o autor passa para a parte de passar 5 formas de honrar a morte de quem foi. E aí nós vamos partir para a primeira honra, que fala assim: honra a sua vida sobrevivendo à sua morte. Então nós vamos falar dessa parte do livro. Então, vamos lá. Se você já leu o livro, você sabe do que se trata. Se você não leu, também vai ter esse primeiro contato aqui para depois comprar o livro e ler com um pouco mais de calma. Também você vai ver o que está falando aqui nesse capítulo, mas primeiro de tudo eu queria falar sobre que depois da morte de alguém que amamos, sobreviver é quase sempre uma experiência dolorosa e solitária. E a gente precisa levar isso em consideração. O quanto que apenas o fato de sobreviver também já é um ato de amor. Também já é mostrar para a pessoa que nós não desistimos, que nós honramos ela com a nossa vida a partir desse momento. A gente precisa levar em consideração e também o quão doloroso e sofrido pode ser esse movimento, né? E aí o autor também vem dizer que muitas vezes a morte não tem espaço na nossa cultura e que além disso, muitos enlutados lidam com a grande exigência de todos os lados sobre qual seria a melhor forma de viver sua experiência. Então, é inevitável, inegável também que a gente vive numa sociedade que não tem um acolhimento muito grande em relação à morte, ao luto, ao enlutado, ao enlutar, né? Nas expressões do luto. E muitas vezes as pessoas são cheias de dicas de como lidar com a situação, de como seria o melhor caminho a se seguir, né? E aí o enlutado pode muitas vezes não enxergar suas questões como sendo validadas, porque pode ser que cada vez que ele abra uma situação nova, ele se depare não com um acolhimento, mas com uma solução daquele problema. Como se o quadro que ele estivesse fosse extremamente problemático e que ele não pudesse ou devesse estar daquele jeito. O autor vai trazer para a gente também, continuando o livro, sobre o imperialismo psicológico, que é sobre essa tendência social em dominar, controlar e governar as experiências emocionais dos outros. E isso é muito presente no luto, né? E ele fala também que tal tendência fica evidente quando as emoções dos outros são percebidas como incivilizadas e perturbadoras da cultura coletiva de felicidade. Ou seja, culturalmente, nós podemos ter essa percepção de que o correto é ser feliz o tempo todo. O correto é estar bem. Se você está mal, é problemático. As pessoas não querem a sua companhia, não querem por perto. É melhor você se curar primeiro para depois você entrar em contato. Então, culturalmente, nós podemos sim viver esse imperialismo psicológico que ele vem trazer, né? Como se existisse uma guerra contra a dor e contra o pesar. E pensar isso tudo dentro do luto é tudo muito difícil, né? E aí ele coloca também que sobreviver é uma grande bagunça, né? Que pode ser extremamente doloroso para algumas pessoas. Por isso não deve ser um processo governado por outras pessoas, e sim pelo próprio lutado, porque cada pessoa vai saber a sua luta, cada pessoa vai saber o que é difícil para ela, onde está pesando mais, né? Então, pensar que outras pessoas se colocam no lugar de governar o comportamento da outra é muito difícil que a outra seja legitimada, né? Se eu considero que você tem que seguir esses passos, você tem que doar a roupa logo, você tem que desfazer o guarda-roupa logo. Na primeira semana você já tem que desfazer de tudo, senão você não vai conseguir. Ou então você não deve visitar a sua galeria de fotos. Então, assim, são vários controles sociais que muitas vezes são inseridos nesse contexto do luto, né? E ele fala que em algum momento, né, ou em alguns momentos, tomar um banho pode significar o mesmo gasto energético de uma maratona. Então, a gente pode entender também como o luto muitas vezes ele demanda muita energia, né? É uma queda da energia que a gente tem. Então a gente não tem talvez a vitalidade para poder se cuidar, para poder cuidar da casa ou cuidar das obrigações, e a gente acaba negligenciando essas partes, não por desleixo, mas porque é realmente difícil de talvez tomar essas decisões que para outras pessoas pode ser uma coisa banal, mas que para quem está passando por aquele processo vai ser uma questão mais dispendiosa de energia, né? E ele fala que todo esforço para sobreviver, mesmo quando a dor é profunda e intensa,
constitui uma forma de honrar a vida de quem vai e de quem fica. Ou seja, sobreviver também é uma prova de amor. Então, é muito interessante essa visão que ele coloca tão humana, né, no livro, assim, pensando na importância de cada processo. Em vez de pensar nas fases, né, e logo chegar na aceitação plena, vamos pensar nos passos que precisam ser dados. Primeiro é necessário a gente entender que sobreviver é difícil, é um direito nosso que demanda energia, demanda tempo, demanda esforço, né? E ele fala também, continuando um pouco o texto, que é importante que se tenha o direito de dizer as coisas feias a Deus ou ao que quer que seja. É necessário esse espaço para poder expressar essa raiva, entende? Para expressar essa indignação, esse não saber o que aconteceu, faz parte do processo. E é importante passar por isso, por mais difícil que seja. Né? E ele fala também que precisa ter o direito de simplesmente não ver sentido em mais nada, em coisa alguma. Em certo momento, tá tudo bem isso acontecer. Você não precisa, no primeiro mês, nos primeiros 15 dias, você entender que aquilo aconteceu. Vamos pensar que dependendo do vínculo, você passou um tempo idealizando aquilo, ou então você passou um tempo vivendo aquilo na sua rotina. Como que a gente espera que em um mês as coisas voltem ao normal? É muito difícil a gente pensar esse tipo de coisa, é muito cruel com quem está passando esse processo. Né? E ele fala que o mais importante é começar com a nossa autorização para vivermos o luto, com a maior autenticidade possível, honrando todos os nossos sentimentos, por mais doloroso que sejam. E aí, assim, acho que complementando isso tudo, a gente pode pensar quanto que a aceitação e a autorização do nosso próprio luto faz com que a gente entenda o que a gente está sentindo, o que a gente está passando. A gente precisa primeiro legitimar o nosso processo, porque só assim também nós vamos conseguir talvez estender a mão para quem precisar em uma hora. Porque se a gente não consegue valorizar os nossos processos, os nossos sentimentos, como que eu vou ter empatia com a outra pessoa que pode estar passando pelo mesmo ou que pode vir a passar alguma coisa nesse sentido, né? E aí ele, continuando um pouco, ele fala: nós só conseguimos lidar com aquilo que consideramos existente. Enquanto tentarmos mascarar e invisibilizar a dor, não seremos capazes de fato, encará-la de frente. Então, para eu conseguir encarar uma realidade, eu preciso considerar que ela existe. Eu preciso valorizar, eu preciso legitimar que aquilo ali aconteceu. E isso pode ser rápido, pode demorar, e aí cada um vai ter o seu processo, né? Então, para finalizar esse nosso vídeo, essa primeira honra, né, que é sobreviver, a gente pode pensar que eu vou ler até aqui na íntegra, que vai ser melhor, né? E já finalizo. Olha só o que ele diz. Você sobrevive quando decide que o amor é maior do que a morte. Você sobrevive quando, mesmo em meio a um amor intempestivo, uma dor paralisante, escolhe viver para poder contar a todo mundo sua história de amor. Sobreviver é sempre uma declaração de que o amor não morreu. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.